Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós discutimos estratégias para a comunicação assertiva com pacientes em cuidados paliativos e seus familiares. Eu sou Meriane Matias, eu sou médica paliativista e o tema de hoje é o segredo da comunicação em cuidados paliativos. Lidar com a morte é uma grande dificuldade, mas também o grande segredo para a gente ter comunicações efetivas em cuidados paliativos. Quando eu estava na residência, a gente teve um brunch na casa de um grande paliativista, o Dr. Saporetti. Ele é um dos poucos profissionais paliativistas que eu conheço que ele conseguia fazer calotanásia. Calotanásia é quando a gente consegue deixar a família muito organizada, quando a gente consegue compartilhar esse momento de uma forma natural. Né? Para dar um exemplo para vocês, teve uma paciente que eu acompanhei um paciente que quando eu cheguei lá no leito para conversar com ela, né, o familiar dela já tinha falecido, era o pai, e ela falou assim para mim: doutora, foi muito bonito. Na hora que entrou o último raio de sol e tocou o rosto dele, ele deu o último suspiro. Ou seja, ela estava tão organizada emocionalmente, né, que ela poetizou aquele momento. Isso é calotanásia. E o Saporetti, ele fazia isso com muita destreza. E eu perguntei para ele. Ele me respondeu com uma outra pergunta. Ele perguntou: quantas pessoas você já viu morrer? E eu falei que eu não tinha visto nenhuma. Porque na pergunta dele, ele falou: quantas pessoas você vivenciou o processo? E eu já tinha visto pacientes entrar em gasping, eu já tinha ido lá testar, mas eu nunca vivenciei o processo inteiro desse momento. E refletindo sobre isso e vivenciando isso todo dia, eu percebi o quanto isso impactou na minha vida. Afinal, para ser natural, precisa ser natural. Como uma coisa vai ser natural para mim se eu nunca vivenciei? Como eu consigo passar tranquilidade, naturalidade num processo que não é natural e nem tranquilo para mim? Um tempo depois, eu vivi o primeiro processo, quando eu estava no hospice. Né? Era um paciente que eu já tinha acompanhado na enfermaria e ele estava no hospice e ele entrou no processo. Eu tive a possibilidade de estar com ele do comecinho, né, de organizar os sintomas, estar ali do lado o tempo inteiro, segurar na mão da esposa, de rezar com ela, de ver ela se despedindo. Eu não saí do lado deles em nenhum momento, até que o processo se concluísse. Não deixei eles sozinhos, a gente passou por isso juntos. E ele me transformou. E depois desse momento, dessas reflexões, eu percebi que quando a gente entende a morte como uma etapa da vida, a gente vê a vida diferente. A gente começa a elencar prioridades, tomar decisões baseadas nessas prioridades, viver uma vida que de fato faz sentido, estar na vida, de verdade, observando tudo isso. A gente começa a ver a morte também de uma forma diferente. A morte que é uma fase da vida, que é inerente da nossa condição de ser humano, que vai acontecer. E a escolha que eu tenho é a forma de como que eu vou passar por isso. A gente para de fugir dessas situações. E aí talvez você vá me dizer: não, mas eu nunca fugi disso. Eu sempre estive do lado desses pacientes. Mas eu tô falando de estar de verdade, de estar ali emocionalmente, de estar observando cada detalhe do paciente, de estar do lado da família, dando suporte e apoio emocional para eles passarem por aquilo de uma forma tranquila. Isso passa uma segurança surreal para a família. Se a gente está lá, né, a gente pode transformar esse momento numa coisa mais leve.
A gente pode lembrar de coisas engraçadas que aconteceram, né, que aquele paciente fez, e a gente pode permitir para a família sorrir disso. A gente pode permitir que eles chorem o tanto que eles quiserem, que às vezes a gente não percebe, mas a gente não valida. A gente vai, você tem que ser forte. E a gente interrompe a possibilidade dessa pessoa de chorar. A gente pode tornar mais leve quando a gente reza juntos. E óbvio, se isso fizer sentido com a nossa fé. A gente não vai fazer algo que fira a gente. Mas a gente precisa ser coerente com a família, precisa ser coerente com a gente também. E a gente vê muito erro no que se refere a esse manuseio desses contextos de terminalidade, né? Quando os profissionais eles começam a colocar regras, que no final são regras dele próprio, geralmente baseadas nessas preconcepções, nos seus preconceitos, né? A gente vê isso muito acontecer na sociedade. Hoje a gente estava conversando sobre como olhar para a morte e como isso acontece culturalmente. E aqui no Ocidente a gente tem essa aversão, a gente fecha os olhos e não quer olhar para isso de forma nenhuma. E aí a gente venda os olhos também para a nossa terminalidade. Quando a gente faz isso, a gente não pode valorizar a vida como algo que finda. E essas questões sociais, elas impactam inclusive no luto da família, que em alguns lugares a regra é que você só pode sofrer por poucos dias. E aí depois você tem que voltar para a vida normal. Como se a gente mandasse no nosso sentimento. O profissional, ele erra, a gente erra quando a gente não valida a necessidade real do paciente. Como eu falei antes, quando a gente, seja forte. E com esse seja forte, a gente impede essa pessoa de chorar. Ela precisa chorar. Se o corpo está pedindo para derramar lágrimas, são lágrimas que precisam sair, para ela se organizar emocionalmente. Quando a gente fala que tu não pode rir nessa situação. E eu gosto de lembrar muito o caso de uma residente que passou comigo, se ela assistir, ela vai lembrar. Que ela falou, Meire, eu te vi lá atendendo a paciente, o familiar estava extremamente grave, tu estava sorrindo com ela no corredor, e ela chorava, e ela sorria, e eu olhava aquilo, e eu falava, meu Deus, essa mulher é uma louca. E aí eu lembro que eu perguntei para ela, mas agora você entende? E ela falou, sim, agora eu entendo. Não tem regra. Eu não preciso que a pessoa esteja só chorando para mostrar sentimento. Sorrir nas lembranças é uma coisa boa. Na verdade, significa que eu tenho coisas boas para lembrar e por isso eu estou sofrendo por aquela pessoa que está indo. E a gente faz muito isso dentro dos nossos julgamentos, do que a gente acha que é certo, como se a gente soubesse o que o corpo da outra pessoa precisa, como se o nosso parâmetro, a nossa bússola, fosse uma balança que mede o sentimento do outro. A gente não tem esse poder. Quando a gente julga, quando a gente avalia o tamanho desse amor, né? E como eu falei, geralmente o nosso parâmetro é o que a gente acredita. Então, se a pessoa preenche todos os critérios que a gente considera para dizer que ela sente um grande amor por aquele ente, tá checado. E se não, é porque ela é indiferente. E isso não faz sentido. Cada pessoa tem uma reação diferente diante de um momento tão traumático como é a perda de um ente querido. E no final, né, é sobre não julgar, é sobre compreender, é sobre respeitar, é sobre entender que a morte é mais uma etapa da vida e que os profissionais precisam ter treinamento para lidar com as famílias que estão passando por esse momento. Hoje é isso, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.